Bom, então a partir de agora a gente vai falar das anemias macrocíticas, ok? E aí, para começar, a gente tem que dizer que a anemia macrocítica vai ser aquela em que eu tenho VCM acima de 100. Então, VCM passou de 100, eu já posso dizer que a anemia é macrocítica, ok? Bom, a anemia macrocítica eu posso dividir ela em dois tipos. Anemia macrocítica megaloblástica e não megaloblástica, ok? Então vamos esquematizar aqui. Ela pode ser megaloblástica e não megaloblástica. O que seria a anemia megaloblástica? Vai ser aquela anemia em que eu tenho um defeito, um problema na síntese do DNA, ok? Então o problema vai ser na síntese do DNA. Quando eu não tenho um problema nessa síntese de DNA e mesmo assim eu tenho uma anemia macrocítica, geralmente é por conta de um desbalanço no tamanho das células, tá certo? Por exemplo, a pessoa pode ter muitos reticulócitos na periferia e aí os reticulócitos são maiores do que as hemácias. Então, o que vai acontecer? O VCM, né, o volume corpuscular médio, ou seja, a contagem de todas essas células vai acabar fazendo com que o VCM fique maior do que 100, tá certo? Mas não é por causa do defeito do DNA, e sim porque provavelmente tem células maiores lá na periferia, como por exemplo os reticulócitos, e aí eles são contados como hemácias, tá certo? Então vai ser aqui por conta de um desbalanço, vamos colocar assim, desbalanço no tamanho das células. Ok? Quais vão ser as causas da anemia megaloblástica? Se o defeito é na síntese de DNA, o que vai acontecer? Lá no eritroblasto, na medula, ele vai ter que crescer para poder se dividir. Isso acontece numa mitose em qualquer célula, né? Ela tem que acumular organelas, ela tem que crescer, aumentar o volume do citoplasma, né? Duplicar o material genético, o DNA, e se dividir. O que acontece no eritroblasto? Ele vai aumentar o seu volume para poder duplicar a célula, só que vai faltar DNA. Por algum motivo que a gente vai já ver. Então, se falta o DNA, ele acaba não se duplicando. E aí ele acaba virando uma hemácia grande, porque ele não se duplicou para ficar duas hemácias pequenas. Ok? Então, isso vai ser a anemia megaloblástica. E no caso da anemia megaloblástica, né, a gente vai ter três principais causas. A anemia megaloblástica ela pode ser por deficiência de folato, ou seja, ácido fólico, ok? Pode ser por deficiência da vitamina B12, a cobalamina, ok? E pode ser também pelo uso de algumas drogas, como por exemplo a hidroxiureia, como por exemplo a zidovudina, né, que é o AZT, metotrexato, entre outros, ok? Trimetoprim. Então o que vai acontecer? Nesses casos aqui, eu vou ter a falta de algum componente importante para fazer DNA, tá certo? E aí, se eu não tenho DNA, a célula vai crescer e aí, na hora de se dividir, não tem DNA, então ela acaba não se dividindo, ela acaba ficando grande. Acaba acontecendo uma megaloblastose, certo? Neste outro caso aqui, não tem esse problema de falta de DNA. Porém, a gente tem um desbalanço do tamanho das células. Isso pode acontecer, por exemplo,
por conta do uso de álcool, pode ser por uma doença hepática, pode ser por conta da hemólise, ok? Que a gente vai colocar aqui como reticulócitos aumentados. Reticulócito aumentado pode ser, como a gente já falou, hemólise e sangramento agudo, né? Pode ser por conta de um hipotireoidismo, pode ser por mielodisplasia, pode ser por anemia aplásica. A gente vai ver nos outros vídeos mielodisplasia e anemia aplásica, tá certo? Então, basicamente, esses são as principais causas de macrocitose, certo? VCM passou de 100, macrocitose. Vamos nos focar agora na megaloblástica, tá certo? Principalmente nas deficiências, tanto de folato quanto deficiência de B12, que são de longe as mais prevalentes para causar uma macrocitose. Então vamos lá, a gente começa com a deficiência de folato. Deficiência de ácido fólico. Bom, para entender a deficiência de folato é necessário que a gente entenda como é que acontece o metabolismo do folato. O metabolismo do folato, eu não vou explicar ele de forma completa, não, até porque não tem tanta necessidade assim. Mas a gente tem que saber como é que acontece a formação do DNA, tá certo? E a gente tem que entender por que o folato é importante. Tranquilo? Então o que acontece? Primeiro, onde o folato vai ser absorvido? O ácido fólico, ele vai ser absorvido inicialmente no jejum, ok? Então lembra, nos outros vídeos a gente falou que o ferro, ele é absorvido em qual parte do intestino delgado, né? Ele é absorvido no duodeno. Já o folato vai ser absorvido no jejum proximal. Já a vitamina B12, que a gente vai ver depois, vai ser absorvida no íleo terminal, ok? Então, é a sequência, essas três partes do intestino delgado. Duodeno, jejuno e íleo. Duodeno, ferro, jejuno, ácido fólico e íleo, B12, ok? Então, vamos lá. O folato vai ser absorvido no jejuno, vai cair na corrente sanguínea e vai acabar indo para as células, ok? Ele vai sendo transformado ao longo dessa viagem dele aqui. Então, o folato vai se transformar em metil-tetrahidrofolato até chegar a uma composição onde ele vai formar as bases púricas e pirimídicas lá do DNA, tá certo? Traduzindo, ele vai entrar no jejum, cair na corrente sanguínea, vai para as células e vai ajudar na formação do DNA. Óbvio que são necessários outros componentes, mas sem o folato não tem como fazer DNA, tá certo? E aí só um detalhe importante é que nesse processo existe uma coenzima que é vital para poder acontecer essa conversão do folato em outros componentes que vão virar o DNA, tá certo? E essa enzima é a B12, é uma coenzima, na verdade, né? Ela ajuda outras enzimas, como por exemplo a metionina sintetase. Mas como isso aqui é só um resumo, então a gente tem que entender o seguinte: folato entra no organismo, vai para as células para produzir DNA e para isso ele precisa da ação da vitamina B12, ok? Só mais um detalhe é que a vitamina B12 ela vai ajudar a metionina sintetase a quebrar o folato
E aí, quando ela quebra o folato, ela junta um componente do folato que foi quebrado, que é o metil, com uma proteína que é a homocisteína, ok? Então, o B12, quando ele quebra lá o é difícil falar essa palavra. Quando a B12 quebra a tetrahidrofolato, né, ou tetrahidrofolato, ele acaba juntando esse componente com metil mais homocisteína, tá certo? Então, vai acontecer o consumo da homocisteína. Isso é importante quando a gente for falar de análise laboratorial, tá certo? Então, em resumo, folato vai ser absorvido no jejum, cai na corrente sanguínea e vai para as células para produzir DNA. Para acontecer, no meio do caminho existem várias vias metabólicas. Uma delas, que é muito importante, é a via que vai pegar uma parte do folato, converter em metionina. Para isso ela precisa do metil mais a homocisteína. Vou até colocar aqui, ó, que o produto disso aqui vai ser a metionina. Ok? Então, se não tem folato, não tem como produzir DNA, certo? Se não tem B12, não tem como produzir DNA, ok? Então isso é importante. Deficiência tanto de folato quanto de B12 vai fazer com que eu não produza DNA. Se eu não produzo DNA, o eritroblasto não tem como se dividir, ele só vai ficar grande, ok? E detalhe importante, não é só o eritroblasto, tá certo? Várias outras células, por exemplo, os glóbulos brancos, eles não vão conseguir se dividir e eles vão ficar megaloblásticos também lá na periferia, né? Por exemplo, o neutrófilo, ele iria se dividir, como não tem DNA, ele vai ficar maior e os seus núcleos vão ficar hipersegmentados, tá certo? É uma característica bem marcante da anemia megaloblástica. Muito bem, então. Tranquilo até agora, né? Então vou apagar essa parte. O detalhe é, se faltar B12 ou se faltar folato, o que acontece com a homocisteína? Ela aumenta ou diminui? A homocisteína aumenta, tá certo? Porque o folato e B12 consomem homocisteína para produzir essa metionina aí, que também vai participar da formação do DNA, tá certo? Só um detalhe, existem algumas enzimas que acabam invertendo esse papel e voltando a produzir folato, tá certo? Que, por exemplo, é a dihidrofolato redutase, que vai ser alvo de alguns medicamentos, como, por exemplo, metotrexato, ok? Então, metotrexato, ele acaba invertendo essa cadeia metabólica aqui, ok? E isso é importante porque, no caso de uma gestação, a grávida não pode usar o metotrexato justamente por causa disso, porque ele vai inverter essa cadeia e não vai acontecer a produção de DNA. E a gente sabe que o feto precisa, obviamente, de DNA. Na verdade, o embrião precisa, né, do DNA para formar o tubo neural e tudo mais, ok? Então, por isso que grávidas recebem o folato como suplementação. Tranquilo? Muito bem. Só apagar aqui. Bom, qual é a reserva de folato do organismo e onde eu encontro esse folato, né? Ó, ácido fólico, esse nome ácido fólico, ele se dá por conta da sua reserva, ok? Na verdade, por conta de onde ele vai ser encontrado, geralmente em folhas, por isso ácido fólico, ok? Então, a gente já sabe que o ácido fólico vai ser encontrado em vegetais, tá certo? Frutas, verduras, ok? Então, por exemplo, um vegetariano ou um vegano não vai ter problema de falta de ácido fólico. É muito raro a falta do ácido fólico, é mais comum a falta da B12, tá certo? Porque o ácido fólico ele é encontrado em muitos tipos de alimentos, mas principalmente frutas e verduras, ok? E a reserva que eu estava falando, a reserva de ácido fólico no nosso organismo vai acontecer no fígado.
Então, o fígado, a reserva de ácido fólico, ela é hepática. O fígado vai armazenar ácido fólico por aproximadamente 4 a 5 meses. Tranquilo? Então, se eu passar 4 a 5 meses sem comer nada de origem vegetal, por exemplo, pode ser que eu tenha uma anemia megaloblástica por deficiência de B9, né? Que é o ácido fólico. B12 é a cobalamina. Tá certo? Então, quais são as causas de falta de B9? Ou seja, quais são as causas de falta do ácido fólico? Vou colocar aqui as causas da deficiência de ácido fólico. Bom, tem várias causas, tá certo? Uma delas é a deficiência nutricional. Ok? Então, por exemplo, a pessoa que consome muito álcool, ou então se a pessoa é um adolescente ou criança, aumenta a chance de ter deficiência de ácido fólico. Por quê? Porque o álcool, ele vai fazer... Não estou falando de um alcoólatra, estou falando daquela pessoa que bebe um álcool esporadicamente e tal. Essa pessoa, ela não vai ter deficiência. Mas, voltando agora, falando do alcoólatra. O alcoólatra, geralmente, é aquele cara que bebe muito, mas não se alimenta direito. Então, ele não está se alimentando direito, vai acontecer a deficiência de folato. Adolescentes e crianças, geralmente, é por dois motivos. Primeiro, porque não gostam de comer verduras, né? E segundo, porque estão em fase de crescimento. O que significa fase de crescimento? Significa que eles precisam de muito DNA, ok? Então, se eles precisam de muito DNA e não estão consumindo ácido fólico, vai acabar tendo uma deficiência de folato, tá certo? Segunda causa, a absorção inadequada. Absorção inadequada, tá certo? Então você pode ter, por exemplo, uma doença em que faça com que eu tenha uma má absorção da B9. Por exemplo, doença celíaca. Doença celíaca que pega mais duodeno, mas também pode pegar uma parte do jejum e fazer com que eu tenha deficiência de folato. Ok? Até o uso de alguns tipos de medicamentos também, tá certo? Como, por exemplo, sulfasalazina, ok? Até anticonvulsivantes, certo? Tem também a síndrome do intestino irritável, né? Síndrome do intestino irritável. Certo? Outras causas. A gente tem, por exemplo, metabolismo inadequado. E no caso do metabolismo inadequado, aí entra de novo a questão do álcool, né? O álcool, ele afeta o fígado e vai acabar prejudicando a questão do metabolismo e da reserva de ácido fólico, tá certo? Alguns outros medicamentos, como sulfa, trimetoprim, ok? Pirimetamina também, tá certo? Ou seja, no caso do tratamento da toxoplasmose, que é utilizado pirimetamina, geralmente esse tratamento, por exemplo, na gestante, ele é associado com ácido folínico, ok? Para poder repor o ácido fólico, porque vai ser consumido pelo uso dessas drogas, certo?
apagar esse lado. Quarta causa, a gente pode ter uma demanda excessiva. Em quais situações o meu organismo precisa de mais ácido fólico? Naquelas situações onde eu preciso de divisões celulares, onde eu preciso multiplicar as minhas células. Para multiplicar as minhas células eu preciso de DNA. Para ter DNA eu preciso do ácido fólico, ok? Então, por exemplo, gravidez, uma dermatite esfoliativa, por exemplo. Geralmente, a deficiência tanto de ácido fólico quanto de B12 vai acabar afetando células lábeis, ou seja, células que se renovam muito rápido, que tem um turnover muito elevado, tá certo? Então é por isso que a deficiência deles pode causar problemas nessas regiões também, ok? Então, por exemplo, pode causar dermatites, pode causar, sei lá, deficiência nos fâneros, ok? Problema nas unhas, etc. Então, o que acontece? Essas células que estão precisando de uma renovação mais excessiva vão acabar sofrendo mais do que as outras. Ok? Que mais? Pessoas em fase de crescimento, mulheres em lactação, pessoas que possuem neoplasias, tá certo? Pessoas que estão sofrendo hemólise. Se está sofrendo hemólise, a medula está tendo que produzir mais células, então ela precisa de mais ácido fólico, ok? Muito bem, essas são as causas. Como seria o quadro clínico? Quadro clínico. Primeiro, a gente tem que entender que toda anemia tem os mesmos sintomas, ok? Então, são os mesmos sintomas típicos de anemia. Quais são os sintomas típicos de anemia? Fraqueza, mal-estar, tontura, cefaleia, ok? Os fâneros, a questão das unhas ficando mais quebradiças e tudo mais, isso já é uma anemia bem mais avançada, tá certo? Uma carência bem mais avançada. O que é que não vai ter? Por exemplo, a perversão alimentar, a pica, né? Que é uma situação onde a pessoa quer comer terra, quer comer gelo e tudo mais. Comer alimentos que não tem nada a ver, ou então nem alimentos, né? O que é que acontece? Em que situação acontece mais essa perversão alimentar? Em anemia ferropriva, tá certo? Na anemia por falta de folato, vai acontecer só os sintomas básicos mesmo, ok? Palidez também, vai acontecer descamação de mucosas. E aí, o detalhe não vai ocorrer sintomas neurológicos. Isso vai ser o grande diferencial para anemia por falta de B12, ok? Então, ó, não ocorre não ocorrem sintomas neurológicos. Tranquilo? Por quê? Porque a falta de B12 tem sintomas neurológicos e a falta de ácido fólico não tem. Porque a B12 é uma coenzima que participa do metabolismo do folato para a produção de DNA, mas ela também participa do processo de formação da bainha de mielina no sistema nervoso. Então, ela não atua só no metabolismo do folato, não. Ela também atua na produção de bainha de mielina lá no sistema nervoso central. E aí, a falta dela, a carência dela, pode sim gerar sintomas neurológicos. Já a falta de
de B9, ou seja, de ácido fólico, não vai acontecer isso. Ok? Bom, então, como seria o diagnóstico de uma anemia carencial dessas, né? Então, como é que a gente faz o diagnóstico da anemia megaloblástica por deficiência de folato? Quadro clínico, ok? Só que o quadro clínico é bem inespecífico, é uma anemia. Eu já sei que ele tem anemia, tá certo? Mas por deficiência do quê? Né? Se eu pedir o perfil de ferro, vai estar normal. Então, o que eu vou pedir? Ó, se eu estou suspeitando de uma anemia por deficiência de folato, eu vou pedir o folato sérico. Como vai estar o folato sérico? Vai estar baixo, ok? Eu posso pedir, sei lá, a homocisteína. Lembra da homocisteína lá do metabolismo do folato? Como é que ela vai estar? Aumentada ou diminuída? Então, se eu não tenho folato, eu não tenho a transformação da homocisteína em metionina. Então, eu vou ter um aumento da homocisteína. Mas isso não significa muita coisa porque a falta de B12 também vai causar aumento de homocisteína. Ok? Que mais? Eu vou ter citopenias. A deficiência de folato, ela não vai causar apenas diminuição das células vermelhas não, tá certo? Ela vai causar também problemas, diminuição na quantidade de células brancas, ok? Então, vai acontecer, no geral, as citopenias, porque todas as células precisam de DNA para se multiplicar, certo? Vai afetar células nervosas? Não, porque elas não estão mais precisando se multiplicar. Vai afetar mais as células lábeis, aquelas células que precisam estar direto se renovando. Ok? O que vai acontecer também, no caso das anemias por deficiência tanto de folato quanto de B12, é uma eritropoiese ineficaz. Então, deixa eu apagar aqui. Então, continuando aqui, a eritropoiese ineficaz. Esse conceito é muito importante, tá certo? A eritropoiese ineficaz o que é? É quando eu estou produzindo células na minha medula e aí eu simplesmente tenho a parada da produção de células e os eritroblastos vão acabar morrendo antes de virar reticulócito, antes de virar hemácia, ok? Ou seja, a eritropoiese aí foi ineficaz, não deu nem para produzir hemácia, nem que fosse uma hemácia grande, nem isso aconteceu, tá certo? Ou seja, a célula acabou sendo destruída, acabou morrendo lá na medula mesmo, tá bom? Isso é eritropoiese ineficaz. E aí quando a célula morre, ela começa a liberar componentes dela, né? Então, quando o eritroblasto morre, ele acaba liberando o quê? Toda célula que morre acaba liberando uma enzima chamada DHL, tá certo? A desidrogenase lática. Então, a eritropoiese ineficaz vai acabar formando o aumento do DHL, ok? Lembrando, a célula se rompe e aí acaba liberando hemoglobina, né? A hemoglobina é o M mais a globina. E o M é o ferro mais a protoporfirina 9. Né? O ferro vai ser reaproveitado. A protoporfirina 9 vai acabar sendo degradada, tá certo? Em biliverdina. E aí a biliverdina vai acabar formando bilirrubina indireta. Então a eritropoiese ineficaz, ela aumenta o DHL e ela aumenta a bilirrubina indireta, certo? E o detalhe é, a hemoglobina se separou em M e globina. A globina vai ser capturada por uma proteína chamada aptoglobina, tá certo? Então,
O que é que vai acontecer com a aptoglobina livre? Aquela aptoglobina que não está ligada à globina. Ela vai acabar diminuindo, tá certo? Então, olha só, aconteceu a eritropoese ineficaz. A globina foi captada pela aptoglobina. Então, o que é que acontece com a aptoglobina que não está ligada nessa globina? Vai diminuir sua quantidade, não é? Então, eu vou acabar tendo a diminuição da aptoglobina. Tranquilo? E no sangue periférico, o que que eu vou encontrar? Não confunda eritropoese ineficaz com hemólise. O que é a hemólise? Hemólise é quando acontece a destruição das células periféricas antes do tempo, ok? A hemácia tem 120 dias, então depois de 120 dias ela ficou velha, o baço vai e destrói ela, normal. Se a hemácia for destruída antes do tempo, por algum problema, eu chamo isso de hemólise. Se a hemácia for destruída antes dela ser hemácia, ou seja, ela sendo um eritroblasto, eu vou chamar de eritropoese ineficaz. Certo? Muito bem. O que mais que pode acontecer para eu diagnosticar uma anemia megaloblástica? Vai ter a presença dos megaloblastos, né? Então eu vou olhar no sangue periférico e as células vermelhas, as hemácias, vão estar bem maiores. Eu vou chamar de... Vou até colocar de outra cor para não confundir aqui. Vai acontecer a presença de macroovalócitos. Ok? E como eu falei, isso não acontece só em células vermelhas, então pode acontecer nas células brancas. Eu posso ter um neutrófilo hipersegmentado. Tá certo? Tá aqui o neutrófilo e eu vou ter vários lóbulos. Geralmente mais de 5. De 5 a mais de 5. Certo? Como é o tratamento? Então, bom, se a deficiência é de folato, eu vou fazer uma reposição de folato bem simples, tá certo? Um comprimido por dia, até eu repor essa reserva, lembrando que a reserva é de 4 a 5 meses, ok? E aí a gente já passa para o próximo, que vai ser a anemia macrocítica por deficiência de B12, certo?